Na nossa última apresentação, nós falamos sobre Primeiros Escritos, página 277. 227 pagina. 277. Página 277. E nós começamos a colocar a linha de história de 1844 até o tempo de hoje, Aliniat istoria din 1844 până în prezent. para mostrar o trabalho das igrejas cristãs nos Estados Unidos. Bisericilor creștine în Statele Unite. E a gente pode traçar essa história de forma precisa, În mod corect, dos anos de 1840, 1850, 1860 1840, 50, 70, 70, 60. e também em 1880 e 1890 também. E aí entrando nos anos de 1950 1950 até a nossa história presente agora. E a gente viu como essas igrejas americanas se uniram com as políticas daquele país. biserici s-au unit cu politica acelei țări. E assim como Ellen White fala, era essa corrupção adicional que entrou para dentro dessas igrejas. Spus și Ellen White, a fost o corupție adițională care a intrat în acele biserici. Então eu gostaria de ler em um outro livro para dar uma perspectiva um pouco diferente. A gente vai ler no Grande Conflito. Página 289. Desculpa, Grande Conflito, 389, parágrafo 2. 389, paragraful 2. Grande Conflito, página 389, parágrafo 2. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844. A doua solie îngerească a fost predicată mai întâi în vara anului 1844. It then had a more direct application to the churches of the United States. E teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos. Dropping down a little bit. But the message of the second angel did not reach its complete fulfillment in 1844. Um pouquinho mais abaixo. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. Churches then experienced a moral fall. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral. But that fall was not complete. Dar aceasta nu era tot. Em consequência, se recusaram Continue to reject the special truth for this time. um pouco mais para baixo, mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais. In the framework of Ellen White, Então, no contexto de Ellen White, it can say, ela pode dizer, but not yet can it be said, mas não ainda, ela pode dizer que Babilônia all nations drink of the wine. caiu ali. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Um pouco mais abaixo. Not yet made all nations do this. Ainda não deu de beber a todas as nações. The spirit of world conforming and indifference to the testing truth for our time exists and has been gaining ground in churches of the Protestant faith in all the countries of Christendom. O espírito de conformação com o mundo e da indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas da fé protestante em todos os países da cristandade. They're included in the solemn and terrible denunciation of the second angel. E essas igrejas estão Has not yet reached incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo, mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Dar lucrarea apostaziei încă nu a atins punctul culminant. so in the great controversy Então, nessa citação do grande conflito, Veacurilor, she gives some additional detail ela dá alguns detalhes adicionais, mas ela acaba mărește aumentando esse conhecimento. 44 As igrejas de 1844, especificamente as igrejas americanas, 44 sunt în mod specific cele americane. and then quoting from Revelation 18 e aí citando de Apocalipse 18, it says that she has not made all nations
E diz que não fez ainda todas as nações beber, ainda não deu de beber a todas as nações. E aí diz quais são essas corrupções, qual é essa corrupção, que é conformação com o mundo e indiferença às probantes verdades para o nosso tempo. Então essas igrejas não pensaram, não prestaram atenção nessas probantes verdades. E essas probantes verdades, na verdade, é a união da igreja e Estado. Então, conformação com o mundo, em indiferença às verdades, ganharam terreno nessas igrejas. E esse problema se espalhou para a América e então para todo o mundo. E diz todos os países da cristandade. E isso seria um problema não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. Porque aí onde a gente é um país onde são países cristãos. Então, se você pensar apenas em igrejas protestantes, porque diz que ganhou terreno nas igrejas da fé protestante, então o centro principal das igrejas protestantes é a América e a Europa, Estados Unidos e Europa. Tem outros países também, mas eles são os dois principais continentes. Para algumas pessoas pode incluir a Austrália também. Vamos para o próximo parágrafo. Parágrafo 3. The Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all powers and signs. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo poder e sinais. E diz que os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. Quando essa passagem de 2 Tessalonicenses fala sobre a verdade e mentira, isso não são apenas genéricas mentiras, desilusões. Às vezes a gente aplica isso de forma geral, mas a gente quer saber qual é a verdade. Ellen White nos fala qual que é a verdade no parágrafo seguinte. Conformidade com o mundo são as verdades para o nosso tempo. Testam a verdade para o nosso tempo. Então, quando fala que eles não recebem o amor da verdade, isso diz que eles rejeitam aquelas verdades que são um teste. Então, se você rejeita essas verdades, o que acaba acontecendo? Acaba que você entra em conformidade com o mundo. Então, a gente vai entender o que quer dizer mundanismo. Em 2015, o que esse movimento falava que mundanismo simbolizava? Mundanismo parecia uma presidência liberal que não dava importância para normas bíblicas, como permitir casamento entre pessoas do mesmo gênero, dizendo que todos tinham que partilhar do mesmo banheiro. As pessoas pensavam que isso era o mundanismo.
Se você perguntar para adventistas conservadores, what do they say worldliness is? o que eles falam que mundanismo é? este lumescul. Having drums in the church, Ter bateria dentro da igreja, Biserici, having a relaxed standard, people eating what they want, să aibă ter as pessoas comendo no sábado aquilo que elas querem. we say that the world has entered into the church. A gente diz então que o mundo entrou para dentro da igreja. lumea începe să intre în biserică. We have no standards. Nu A avem gente não tem padrões. What most people's Isso que a maioria das pessoas, definição que as pessoas fazem de mundanismo é. definiția lumescului făcută de majoritatea oamenilor. Now, Ellen White speaks about conformity to the Quando world. Ellen White fala sobre conformidade com o mundo e rejeição das verdades, They don't love the truth. que eles não amam a verdade, Now, if we want to understand what se a gente quer entender o que mundanismo é, Ce înseamnă lumesc? from a prophetic perspective, de uma perspectiva profética, não uma perspectiva moral, Morală. we would say, do you want to follow the a gente world, diria então que ou você vai seguir o mundo ou você vai seguir a igreja. Biserică. to follow the world, that we will. Se você seguir o mundo, você seria o quê? Mundano. Nu-i așa? To follow the church, Se você seguir a igreja, isso seria o quê? Dacă tu urmezi biserica, Você seria religioso. so what does worldliness look like Então, o que o mundanismo se parece? lumescul. at the in the framework that we No contexto que a gente precisa entender. Trebuie să înțelegem. the world, O mundo, governments of this world, os governos desse mundo, are going to make people do o que eles vão fazer com que as pessoas façam? follow a Sunday law. Seguir um decreto dominical. However you want to understand what the Sunday law is, even if you just take it as Se- the law of Sunday law, that's what Seja como você quiser, como você entende o que é um decreto dominical, a gente está falando de uma forma literal. you conform to Se você está em conformidade com o mundo, Conform cu lumea, what are you conforming to? você está em conformidade com o quê? Their beliefs. Suas crenças e suas práticas. practicile lor. And what is their belief and practices? E quais são as suas crenças e práticas? That you need to worship on Sunday. Que você precisa adorar no domingo? Se referă că tu trebuie să te închini duminica. Or you'd have a very strict Ou você tem uma perspectiva muito, how we should behave. Sau să ai uma perspectiva bem conservadora de como você deve se comportar. Mundanismo, In the framework that we no contexto que nós precisamos entender, sau cadrul în care noi trebuie să-l înțelegem, it's not women dyeing their não hair é and wearing a mulher că femeile trebuie să usando maquiagem ou soltando os cabelos. It's not Adventist playing Não é adventistas tocando rock ou tendo bateria dentro da igreja. sau au tobe în biserică. it's not Adventists eating Não é adventista comendo comida que eles não deveriam comer. Că mâncare pe care nu trebuiau să mănânce. this is not a discussion on Isso the não é uma rights and wrongs of discussão those issues. sobre se essas questões são certas ou erradas. Bunele și relele acestor probleme. This is a prophetic understanding Isso é um entendimento profético do que mundanismo significa. I would argue Eu așa E eu vou argumentar que mundanismo lumescul is conforming é uma conformidade com o mundo. are cu lumea. if you conform to the world E se você está em conformidade com o mundo, opposite of that o oposto disso is obviously not conforming é, obviamente, não estar em conformidade com o mundo. accepting the testing O que quer dizer aceitar a mensagem, the testing truth essa mensagem que está sendo Vor de testare. testada. Se você aceita essa mensagem, você está em conformidade com o mundo. the purpose of us coming together O propósito de nós estarmos juntos nesse movimento is not so much to uphold these strict moral codes não é apenas ter códigos morais estritos. identify and warn people about É identificar e alertar as pessoas a respeito dessas verdades. the testing truth in the context of which E essas verdades que estão sendo testadas no contexto que nós entendemos truths that Babylon promotes. seriam as verdades que Babilônia promove. We've listed them earlier. A gente ouviu mais cedo Time setting, Setarea marcação de tempo, espiritualismo ou estado dos mortos sau starea morților. and a breaking down e também a quebra dos mandamentos de Deus. Dumnezeu.
which Ellen White refers to O que Ellen White se refere minimizing the importance of the fourth como commandment diminuir a importância do quarto mandamento and their sacredness. e promover a santificação do domingo. Identifică distrugerea celei de-a patra legi sau porunci și inducerea legii duminicale. So let me summarize. Então, deixa eu resumir. Rezum. The strong delusion that comes Essa grande ilusão que virá Care va veni is that people é de que as pessoas elas não acreditam nessas nu verdades. vor mai crede adevărurile de testare. they believe a lie, Eles acreditam numa mentira. and therefore they come under this Então, portanto, elas entram nessa ilusão Sub această rătăcire, that they're actually de serving que, na verdade, God, eles acham que estão servindo a Deus enquanto eles não estão. că îi servesc lui Dumnezeu, dar de fapt nu îi servesc lui. Isn't that what a delusion is? Será que não é o que é uma ilusão? You actually think something. Você, na verdade, pensa algo que não é real. La ceva care de fapt nu este real. So if you're in a delusion, Então, se você está numa ilusão, you would think you're você vai pensar que you're lying. você está falando uma verdade, mas na verdade você está mentindo. Think that you're serving God. Você pensa que você está servindo a Deus, mas você não está. Lui Dumnezeu, dar nu îi vei face asta. If you compare and contrast, Se você comparar e contrastar, isso aqui seria uma ilusão. Cam asta înseamnă rătăcire. so it becomes a religious phenomenon. Então, isso se torna um fenômeno religioso. When we start thinking about this religious experience, Quando a gente começa a pensar sobre essa experiência religiosa, that people are deluded about, que as pessoas estão iludidas, Cu privire la ele, oamenii sunt rătăciți. if we believe that this is a Sunday law, se a gente acredita que esse é o período do decreto dominical, Duminicale, then we know what the delusion is. então nós sabemos o que ilusão é. nu rătăcire. We know what the rejection of Nós sabemos o que a rejeição dessas verdades são. Respingerile adevărului de testare. these churches Essas igrejas who join with the Republican Party. Care que s-au alăturat partidului estão fazendo parte dessas igrejas republicanas, Partido Republicano, o que eles acreditam que estava acontecendo? Making America great, Que eles estão tornando a América boa. mare. and America is the land E a América in God. é a terra que confia em Deus. If you trust in God Então, se você acredita em Deus Dumnezeu, and you become great, e você se torna bom, who made you great? quem que te tornou bom? mare. God made you great. Dumnezeu. Deus te tornou bom. This is how Deus the te fez bom. integration of church Então, é assim que a integração entre a igreja e Estado acontece. look like in this history. E o que parece nessa história? Noastră. To make America great, Să face America Para mare. tornar a América or boa. church and state to come together, Ou para a igreja e o Estado se unirem. or to reject the testing truth. Ou rejeitar essas mensagens. You just have to go to the politics. É só você ir à política nos últimos 5 anos e você verá o que Vei é. vedea ce O que înseamnă isso é. It's these doctrines São that we essas have doutrinas spoken que about. nós falamos antes, aceste doctrine despre care am vorbit, Conspiracy theories, com teorias de conspiração, which is basically telling lies que basicamente está falando mentiras to para get the result that you want. obter os resultados que você quer. minciuni pentru a dobândi rezultatul pe care tu îl dorești, The issue of racism A questão do racismo ou nacionalismo și naționalismului, and the subject of e gender também o equality. assunto de igualdade de gênero. genuri. Now, this church-state relationship Agora, essa relação entre igreja e Estado acredita que o que eles estão fazendo é correto. and what they're actually doing is E o que, na verdade, o que eles vão fazer ao rejeitar essas verdades? Respinge adevărurile de testare. testing truths with the ones we have spoken. Essas verdades que nós já falamos. Vorbit deja. In our history, there is no Na nossa law, história, não tem nenhuma lei sobre o domingo, Cu privire la duminică. but there are plenty of issues mas há muitos problemas that are dealing que estão lidando com esses 3 assuntos que a gente já mencionou: Aceste 3 subiecte pe care le-am menționat. conspiracy, conspiração, raça e gênero. Conspirații, rasism și gen. and the present government Então, o governo presente está numa ilusão, pensando que eles estão fazendo o correto. Se gândește că face ceva corect. but the problem is Mas o problema é there are many people in this que há movement muitas pessoas nesse movimento que também acreditam que eles estão fazendo o correto. Biserica noastră care și de asemenea se gândesc că ceea ce fac ei sunt corect. E corect.
what we've ended up doing Então, o que eles acabam fazendo entering ourselves into a delusion é entrar eles mesmos dentro de uma ilusão, because we don't love the testing truth. dizendo que porque eles não amam as verdades, porque eles não entendem essas verdades. Read on. Vamos continuar a ler. Have you made this comment? Am făcut acest comentariu. Através desse Not until this comentário, condition is reached and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom will the fall of Babylon be complete. Ea face următorul comentariu. Până când această stare nu va fi atinsă, iar uniunea a queda da Babilônia se completará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. The change is the progressive one. A mudança Fulfillment of Revelation é gradual 8 is yet future. e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. 14:8 este încă în viitor. So I want to add one more thought. Então eu quero adicionar mais um pensamento. We've got Revelation 14. A gente tem Apocalipse 14 aqui e Apocalipse 18. 18 aici și Apocalipsa 18. What we've just read O que a gente acabou de ler is that Revelation 18 came é in que this Apocalipse 18 veio nessa história, mas não foi cumprido. 18 a venit la această istorie, dar nu a fost încă împlinită. It didn't come to its perfect. Não veio para a sua não atingiu sua completa condição. 14 Apocalipse 14 será perfeitamente cumprida no fim do mundo. E perfectă la sfârșitul lumii. So Revelation 14 verse Então, Apocalipse 14, verso 8, Versetul 8, in the Millerite history na história milerita, în istoria milerită, is imperfect. é imperfeita. împlinirea. And Revelation 18 E Apocalipse 18, 18, verse 2 verso 2 e 3, is the perfect fulfillment é o cumprimento perfeito of the second angel's message. da mensagem do segundo anjo. cerești. So Revelation 18 verse Então, 2 Apocalipse 18, verso 2, is perfectly fulfilled. é quando Apocalipse 14 é perfeitamente cumprido. Este acel moment când Apocalipsa 14 este cu totul în mod perfect împlinit. Now, if we don't understand Agora, se a gente não entende como os fractais funcionam, Fractalii. and many people say that they do, e muitas pessoas dizem que eles entendem, mas eu creio que muitas vezes, em muitos momentos, a gente não está plenamente convencido das fractais, Funcționează. then we would know Atunci porque ar fi nós saberíamos que nós estamos nessa história aqui, istorie aici. 1798, 1798, 1844, 1844, Sunday law, decreto dominical, close of probation, Închiderea timpului de probă. fechamento cry, da provação, chuva serôdia, in Advent. segundo advento. We're in this history here, Suntem în această Nós istorie estamos aici. nessa história aqui, in this nebulous time period. nesse período de tempo nebuloso. Framework of Ellen White, No contexto de Ellen White, White. this is the former rain. essa é a chuva temporã. So we're right here in this history, Então nós estamos bem aqui nessa história. Istorie. 14 to 19, Anii 14 a 19. 2000. în anii 2014 a 2019. We call this the Sunday Nós chamamos isso da história da lei dominical, loud cry sau mare ou strigare. or the latter rain. alto clamor ou chuva serôdia. In this history, E é nessa história, in this scale, nessa escala, Revelation 14 que Apocalipse 14 não atingiu seu cumprimento perfeito ainda. O îndeplinire perfectă lucrarea. it will reach its perfect fulfillment here Vai alcançar seu cumprimento perfeito aqui, Lucrarea aici. when we have a worldwide message. quando nós tivermos uma mensagem de alcance mundial para dar. Mas no momento, The message is not worldwide. a mensagem ainda não é uma mensagem mundial, de alcance mundial. Not in its fullest sense. Não no seu senso completo. I can't just say that the message Eu não posso apenas dizer que a mensagem é directed to the United States because it's all diretamente nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, porque está ocorrendo em países diferentes também. Sau mesaje deja se împlinesc și în alte țări. we see it most clearly Nós being vemos de fulfilled forma mais clara sendo cumprida nos Estados Unidos, Împlinirea acestor mesaje cel mai clar în Statele Unite. that we have church and que state nós temos igreja e Estado se unirem, Statele unde
se unindo. Biserica și statul se unesc. The Republican Party O Partido Republicano está em poder. Republican este împuternicit. it's fulfilling the wishes and Está desires cumprindo os of the desejos Protestant churches. das igrejas protestantes. Dorințele bisericilor protestante. Those plans and schemes that Esses have progressively planos que de forma progressiva been enacted and bringing estão more sendo throughout this history. estão acontecendo, estão em ativa Ale nessa história. au devenit din ce în ce mai active și au înflorit cu timpul. In the 19th century, În No século XIX, secolul XIX it was called the National Reform Movement. se chamou o Movimento Mișcarea Națională Nacional de Reforma, American Civil War. começando na Guerra Americana Civil. As we trace the Então, ao traçarmos essa história dessas igrejas, essa integração com o governo, biserici care se integrează în guvern, at the fractal level of the priests, num level de fractal dos sacerdotes aqui, Revelation 18. a gente vê que Apocalipse 18 está sendo cumprido agora. So, in the context Então, no contexto dos sacerdotes, nós entramos num perfeito cumprimento de Apocalipse 14. Apocalipsei 18. and what are the testing truths? E o que são essas verdades, que são What is the testes? delusion that everyone is in? Qual essa ilusão que todos estão... The delusion is that they think that they are making America Essa great, ilusão é que eles acham que eles estão tornando a América boa, America moare, and what they're actually doing, mas o que na verdade eles estão fazendo? destroying America. Destruindo a América. America. They're destroying what America really should be. Vor distruge A destruição que realmente deveria acontecer com a América. What are the testing truths? E quais são essas verdades? Conspiracy theories, Teorias de teoria conspiração, conspirațională, racism, racismo and sexism. e sexismo. These three issues are the testing Esses três truths problemas são essas mensagens que são um teste nessa dispensação. Ellen White says Ellen White diz that it begins in America que ia começar na América e também iria through country after country. de país a país. de la țară la țară. We can already see Nós já podemos ver Deja, that these issues are que esses problemas estão afetando outros și países. alte țări. but ones that come to mind Aqueles readily, que estão vindo à mente de forma muito rápida e clara are Brazil, é o Brasil, Russia, Rússia, India, Índia, parts of Europe, algumas partes da Europa, specifically the United Kingdom. especificamente o Reino Unido. So we can already see that these Então a gente já pode ver que esses problemas estão afetando outras nações Aceste probleme afectează și alte națiuni. in the history of the Sunday. na história do decreto dominical. Now we know that this is Agora nós sabemos que isso são fractais, Deja știm că acesta este que un são fractal. fractal. and this Sunday law issue is going to get E esse problema do decreto dominical vai, de forma progressiva, se tornando mais direto. Mai having begun in the United States, Começando nos Estados Unidos, Statele Unite it's going to continue to vai out continuar the rest of Christendom. a alcançar toda a cristandade, como Ellen White diz. And we're also seeing E nós também vemos that it's not just. que não é apenas a cristandade. sănătății. We'll go to another Spirit of Prophecy quote. A gente vai agora a uma outra citação do Espírito de Profecia. Page 603, I think. Eu creio que é a página 603, o grande conflito. Chapter 38, the final warning, page Capitolul 603. 38. Capítulo 38, página 603, parágrafo 1. Is the loud É o último convite. O último convite é o clamor é o alto clamor. paragraph 1 and 2. Parágrafo 1 e 2. So, this history here Então, essa história aqui is the great controversy, Este marea é o grande conflito. chapter 38, Este Capítulo este 38. Capitolul 38. page 603. Página 603. And she's going to introduce this chapter. E ela vai introduzir esse capítulo, 18, nos dando Apocalipse 18, 1, 2 e 4. 18, 1, 2, 4. Now, in the past, În
Então, no passado, movement used to teach that esse Revelation movimento costumava ensinar que Apocalipse 18 Apocalipsa 18 was the first, second, and third angel era messages. primeira, segunda e terceira mensagem angélica. 18:1, primeiro anjo. 18:2, segundo anjo. 18:4, terceiro anjo. A doua solie, versetul 4, a treia solie. That is just plain and Isso é simplesmente errado. Lucru este simplu greșit. the only one that we got right O único que nós estávamos corretos é Apocalipse 18, verso 2, o segundo anjo. Isso a gente percebeu que estava correto. Ca fiind corect, a fost că Apocalipsa 18:2 este a doua solie îngerească. again we make the mistake Novamente, a gente cometeu esse erro porque a gente não fez um assim, diz o Senhor. Așa zice Domnul. how readest thou. Como lês agora? The plain reading is Uma straightforward. O leitura citire simplă, básica, Revelation 18 através de uma leitura básica e clara, Apocalipse 1, 2 este a e doua solie. White would describe Apocalipse 18, 1 é o primeiro anjo. Como Ellen White descreve, the second angel. Este é o cumprimento perfeito do segundo anjo. Fulfillment of O cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso 8. Apocalipsa 11, Apocalipsa 14, versetul 8. in the English, No inglês, verse 2 begins verso 2 começa, he. e ele, Versetul 2 începe. El. Says the same in Romania. He. diz o mesmo na The Romênia, pronoun Este é um pronome numele of the person that was in the verse before. da pessoa que estava no verso anterior. The angel in verse 1 O anjo no verso 1 é o mesmo que fala no verso 2. aceeași persoană care vorbește în versetul 2. so they're the same person, the same. Então, eles são a mesma pessoa, o segundo anjo. Al doilea înger. If you go to verse 4, Se você vai para o verso 4, it mentions another voice. menciona uma outra voz. O altă voce. That voice is not the voice of the Essa third voz não é a voz do terceiro anjo. Cel de-al treilea înger. angel. If you were to read Se você for ler Primeiros Escritos, página 277, Ciri timpurii, pagina 277. the page that we read, but you read the a whole, página que a gente leu, se você ler todo esse parágrafo, Acele paragrafe. you have to go into the next page. você vai ter que voltar uma página, e para a próxima página, na verdade, vai te mostrar que essa outra voz não é a voz do terceiro O anjo. altă voce nu este vocea celui de-al treilea înger. So this is the introductory Então, thought esse é um Sunday pensamento from the great controversy. introdutório Este primul do decreto dominical no grande conflito. tragedia veacurilor cu privire la legea dominicală. This is where Ellen White will mark Revelation É aqui onde Ellen White vai marcar Apocalipse 18, verso verse 2. 2. Aici este momentul când Ellen White ar introduce Apocalipsa 18, versetul 2. She quotes verses 1 Ela to 4. cita verso 1, 2 e 4. Versetele 1, 2 și 4. The angel comes down at the sun, O anjo desce no decreto dominical, which is where the image of the o beast. que é onde a imagem da besta é criada. Care se creează. And I've explained E eu já expliquei how we've moved from this como a gente saiu dessa história De la această istorie, the image of the beast da imagem da besta antes do fechamento da porta da graça, fiare, înainte de închiderea timpului de probă, and moved it back tempo de prova, e colocamos para where trás, we had the image of the beast onde a gente tem a imagem da besta e o decreto dominical. fiarei sau chipul fiarei și legea dominicală. in the past. No passado, We saw the great a gente viu que o grande teste era 11 de setembro. and we then in the very nebulous or Então, de uma hazy way, forma nebulosa, În mod foarte nebulos, așa și ezitant, incorporated 9/11 in 2015 A gente- into the image of the beast story. incorporou 11 de setembro de 2015 în această nessa história In 2015, the image of the em beast 2000, da imagem da besta, mas em 2015 a imagem da besta já estava completa, ready for the close of probation. pronta para o fechamento da prova. We've moved Revelation 18 Isso é o motivo que a gente colocou Apocalipse 18 ali antes daquela história. istorie. Just want to read what Ellen White says in Eu this só quero ler o que Ellen White fala nessa porção. Great Controversy 603. Um grande conflito 603. This scripture, Revelation 18, Apocalipse 18, na escritura, forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, parágrafo 2 agora. Revelation 14,
is to be repeated. 603, parágrafo 2. Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda da Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do Apocalipse 14, do capítulo 14 de Apocalipse, Corruptions which have been entering the various organizations that constitute Babylon deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. 44. in the early writings passage. He says Nas passagens dos primeiros escritos, ela fala igrejas. he says the churches. În pasajul din scrieri timpurii spune bisericile. Here she says Aqui ela fala de várias organizações. Organizații. so she's shifted her Então ela está mudando a sua linguagem Ea și-a schimbat limbajul ei from the early writings thought do the great controversy thought. și-a schimbat um limbajul pensamento de la dos grec primeiros la escritos scrieri timpurii la aos pensamentos do grande conflito. Uma fala especificamente United States sobre os Estados Unidos e a outra fala a worldwide sobre Ela a vorbit traz sobre um fenômeno mundial, através de um fenômeno mundial, despre, de alcance un mundial. fenomen mondial. a terrible condition of the religious world is here described. Este descris aici o stare Uma grozavă. terrível condição do mundo religioso é descrita. America Então vai das igrejas americanas para o mundo religioso. La o religie, la lumea religioasă. so all I want us to see Então, tudo que eu quero que a gente veja is that there's this transition é que há uma transição de pensamento only America de apenas os Estados Unidos ao mundo. De la doar America la toată lumea, mondial. so you'd have to read further to understand Então, você tem que ler o restante para você entender quais são essas várias organizações que constituem Babilônia, Ce se referă aici când zice o que se refere a essas várias organizações. that's beyond the scope of this study. este în afara Isso está além do que a gente quer falar nesse estudo. Mas o ponto que eu quero que a gente perceba We are now experiencing é que agora a gente está experimentăm experimentando Sunday law um decreto dominical at the fractal level of the priest, no nível de fractal do sacerdote. showing us what Está nos mostrando o que essas coisas serão, como essas coisas serão. you have to ask yourself, Você tem que perguntar a você mesmo, is there going to be a literal será que vai haver um decreto dominical literal no futuro ou literală não? sau naturală în viitor sau nu? now if you take this story here, Agora, se você pegar essa história aqui, this is the Sunday law esse é o decreto dominical for the priest, para os sacerdotes. and this would be the close of E probation. aqui seria Iar aici ar fi închiderea timpului. o tempo de prova, o fechamento de prova da prova para os sacerdotes. Eu não vou ler tudo isso agora, mas se a gente pegar essa história And lay out for the Levites, e colocar para os levitas e traçar para os levitas, where would the Sunday law be for the Levites? aonde que seria o decreto dominical para os levitas? Unde? It wouldn't be Panium. Não seria Panion. It would be here. Será aqui? Aici, la 2019. We'll call this Raphia. Vamos chamar isso aqui de Ráfia. Remember, Lembra each one of these lines que cada uma dessas linhas is shifted over one dispensation. está está indo pulando uma dispensação. Cum să zici? Moved. Eu va fi mișcat. Priests, Pentru Levites, fiecare. Nethinim, Sacerdotes, levitas e netineus. Marcajul va fi mișcat. all moved over one dispensation. Cu un singur Todas estão indo numa dispensação para This frente. is the Sunday law. Então, se aqui é o decreto dominical, dominical aici. This would be the Sunday law. ali seria o decreto dominical Dominicală pentru leviți. para os levitas, e ali para os netineus seria o decreto dominical. It moves over one step. Pula sempre passo. 2014. Aqui é 2014, This is 2009. ali 2019, And I would say this is 2000. e eu diria que aqui é 2021. 21. We don't talk about the year that often. A gente não está falando no ano Raphia. Aici este depois, mas aqui é Ráfia e ali é Panion. este Panium. So Panium is the Sunday Então, law for the Panion é o decreto dominical para os netineus, which is different to what most. o que é diferente do que muitas pessoas pensam. Ce cred majoritatea oamenilor.
Now, if we were to draw this line Agora, se a gente for desenhar essa linha Această linie aici. for the 144, para os 144.000, where does the Sunday law go? aonde que a gente pode colocar o decreto dominical? It's right here. Está bem aqui. This is the Sunday law. Esse é o decreto dominical. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, verso 41. Daniel 11, versetul 41. It's the waymark that comes after Panion. É um marco que vem após Panion. Merge după Panium. So, before we ever reach this, Então, antes que a gente alcance esse decreto dominical aqui, Să ajungem la această lege duminicală aici, this one here, este um aqui, perfect fulfillment, que vai ser o cumprimento perfeito de Apocalipse 14, verso împlinirea perfectă a Apocalipsa 8. 11, versetul 2. we're going to have to have gone through all of these experiences. A gente vai ter que passar por todas essas experiências antes. Această experiență inițială. Împlinirea perfectă a 14 cu 8. Let me see if I can find a quote for us. Haideți să vedem dacă putem... Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra citação aqui. Great Controversy 605, it's a few pages down. Algumas páginas abaixo, 605, 605, paragraph 3. parágrafo 3. Heretofore, Página 605, parágrafo 3. A primeira palavra, até aqui. those who presented the truths of the third angel's message have been regarded as mere alarmists. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Their prediction that religious intolerance would gain control of the United States, that church and state would unite to persecute those who keep the commandments of God, have been pronounced groundless and absurd. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio dos Estados Unidos, de que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Și absurde. Now, if we believe Agora, se a gente acredita Credem in fractals, em fractais, in these lines, the lines nessas linhas, na linha do sacerdote, preoților, and Future for America claim that they do, e Future for America clama que eles acreditam, and if they do, they então, se eles acreditam, eles precisam explicar o que esses versos querem dizer na nossa história presente. acest lucru trebuie să-mi explice la ce se referă aceste propoziții în timpul nostru prezent. there has to be religious Tem intolerance. que ter uma intolerância religiosa aqui nessa história. Intoleranță religioasă aici, Ali. în această istorie. Religious intolerance. Tem que ter uma intolerância religiosa sendo exercida ali, Religioasă trebuie exersată. We should be able to identify E- and explain it. para que a gente seja capaz de identificar e explicar. Să explicăm asta. And it's not in the framework of Sunday. E não é no contexto do domingo. So we have to know Então nós temos que saber quais direitos, freedoms are being que liberdades que estão sendo tiradas das pessoas. Sau drepturi, se vorbește aici că sunt înlăturate de către oameni. there is intolerance to certain issues. Existe a intolerância a alguns And that intolerance religiosa. has a background. Și acea intoleranță E essa intolerância tinha fundo aspecto religioso. The church and the state are going to persecute those who keep the commandments. A igreja e o Estado vão perseguir aqueles que guardam os mandamentos. să păzească poruncile. What commandments are being referred to? La ce A que mandamentos estão sendo referidos? You really believe Se você realmente acredita that this is the Sunday law history for que essa é a história do decreto dominical para os sacerdotes, then we should be persecuted. então a gente deve ser perseguido agora. deja? God's people should be persecuted. O povo de Deus deveria ser perseguido. What is the persecution that's going on? Que perseguição que é que está acontecendo? Because it's not about Sunday. Porque não é sobre o sábado, sobre o domingo. We know that. Nós sabemos disso. So we don't have answers. Então nós não temos respostas para isso. When you have a framework of Quando biblical você Sunday law, tem o contexto de um pequeno decreto dominical nessa história. În această istorie. Literală. that's not the point that I want to Esse não é o ponto que eu quero trazer. Pe care vreau să o spun. It has been confidently declared that this land could never become other than what it has been, the defender of religious freedom.
S-a declarat cu încredere că această țară n-ar putea deveni niciodată altceva decât ceea ce a fost, apărătoarea libertății religioase. So in this history, Afirmou-se confidentemente, ali que ele estava lendo. taken away. É nessa história que a liberdade religiosa foi tirada. And many people in this movement, who used to be in the movement, As pessoas que costumavam estar nesse movimento, eles não conseguem ver nada errado. they actually thought Eles, na verdade, pensam que nós estamos entrando numa nova Intrăm într-o era dourada. nouă. this is what I want us to read. Asta Isso é o que eu gostaria que a gente Question of lesse. enforcing Sunday observance is widely agitated. The event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. The third message will produce an effect which it could not have had before. A questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada vê se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. So let's just read that carefully. Então vamos ler isso de forma cuidadosa. The event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. Esse evenimentul de care s-a evento se vede apropiindu-se. de observância está amplamente sendo agitado. Que evento é esse que ela está falando? Sunday law. Legea duminicală. O decreto dominical. Espero que todos possamos ver isso. Toți asta. So we're in a time period Então a gente está num período de tempo antes do decreto dominical, Timpul înainte de legea duminicală, because it says it's seen to be approaching. pentru că porque aqui diz que parece estar What's happening? chegando. Antes do decreto dominical, o que acontece? Alguém pode ver que está vindo. revenirea ei, să o prevadă. And when they see it's coming, Então, quando ele vê que está se aproximando, what do? o que eles fazem? They begin to agitate Eles the começam a agitar esse assunto. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, Mas a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada. the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. Esse evento, esse tempo duvidado e descrito, parece ser está se aproximando. Então, antes de Apocalipse, antes de 2014, Something must begin to be algo agitated. deve começar a ser agitado. What is getting agitated? O que está sendo agitado? She says, Ela diz, but as the question of enforcing Sunday observance is widely a questão da obrigatoriedade da observância domingo que está sendo amplamente agitada. Yeah. So this is 9/11. Então, aqui é 11 de setembro. So in the history of 9/11 Então, na história de 11 de setembro to 2014, a 2014, something needs to be agitated. algo deve ser agitado. So this is the history of agitation. Então, essa é a história da agitação. Agitated? O que vai ser agitado? Despre ce? The Sunday law issue. A questão do decreto dominical. And you have to identify E você tem que identificar e ver isso. otherwise prophecy is not Ou going to senão a profecia não vai ser cumprida. Fi împlinită. We see the Sunday law approaching. Nós vemos que o decreto dominical está se aproximando. The subject begins to get O assunto começa a ser agitado. Să înceapă să fie agitat. and the event which has been disbelieved E o evento que tem sido duvidado, por tanto tempo tem sido duvidado, approaching. parece que está The third angel is going to begin to do a work se aproximando. E Să va produce o lucrare então parece que o segundo anjo vai fazer um trabalho ali e a terceira mensagem which it could not have had before. produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. So I just want to add one point. Então eu só quero adicionar mais um I ponto. don't know why we do this Eu não sei por que a gente faz isso. because it's not in agreement with the scripture Porque não está de acordo com as escrituras or spirit prophecy. ou o espírito de profecia. Let's just read. Vamos apenas ler. Do we agree we're in this history before the Sunday law? Nós acreditamos que nós estamos nessa história antes do decreto dominical? Agree with that? Acreditamos com isso. Acreditamos Last nisso. part says, A última parte diz: the third message will produce an effect a terceira mensagem produzirá um efeito which it could not have produced before. que antes não seria possível produzir. Before what? Antes do quê? When it says before, Quando diz antes, not Sunday law. não é o decreto dominical. Before înainte. Antes da agitação of the Sunday law. do decreto dominical.
let's read carefully. Vamos ler de forma cuidadosa. But if the question of Sunday observance is agitated, Mas ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, it's an effect which it could not have had before the a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir antes da agitação. That tells us Isso então nos diz that the third angel's message que a mensagem do terceiro anjo já está aqui nessa história, antes do decreto dominical. Deja în această istorie, înainte de legea duminicală. and many people put 3a here. E muitas pessoas colocam o 3A aqui, o terceiro anjo. When we do that, Quando a gente faz isso, we need to be really careful a gente precisa ter muito cuidado do que a gente quer dizer. Ne referim. because that means that third angel message Porque isso quer dizer, então, que o terceiro anjo já chegou, a mensagem do terceiro anjo já chegou. but we just read it already. Mas a gente já leu o que já está ali naquela história. Citit că este deja în această istorie. The way to answer that question A forma de responder essa pergunta é entender progressão, Răspunderea la această întrebare este prin înțelegerea problemei. repetir e ampliar. so what I want us to see Então, o que eu quero que a gente veja is that there's this agitation before é que existe uma agitação antes. Avem o agitație înainte. so you need to go back into Então, our você precisa voltar para a nossa própria história, Noastră istorie. the history of this movement a história desse movimento, and you should be able e você to deveria ser capaz de Trebuie să identificar fii capabil să identifici if our line is correct se a nossa linha está correta, that there was an agitation que houve uma o agitação agitație in this movement nesse movimento, because people could see porque as pessoas poderiam ver 2014 que em 2014 estava vindo. did that happen? E isso aconteceu? Was there an agitation in this movement? Teve uma agitação nesse movimento? această mișcare. Because people foresaw Porque 2014. Pentru că as oamenii pessoas ainda There is. răspunsul não poderiam ver 2014. E a resposta, sim, teve uma agitação. pe acest subiect. And therefore we know Então, portanto, nós sabemos our line que a nossa linha is in agreement está de acordo thus saith the Lord. com o assim diz o Senhor. Așa zice Domnul. So we know that this is Então, the nós Sunday. sabemos que isso aqui é o decreto dominical. In this history, Nós estamos nessa história, churches they have come quando a together igreja e o Estado se uniram, A biserică se petrece and it has nothing to do e não tem nada a ver a Sabbath, com o sábado, seventh day of the week, o sétimo dia da semana, e domingo, é o primeiro dia da semana. Problema entre esses dois dias. ția săptămânii duminica. if we're okay with that, Se nós estamos de acordo com isso, some of us are struggling. e eu sei que alguns de nós estão lutando ainda com isso, E greu. This agitation, essa agitação Agitație. I've not labeled where it will be, não está onde deveria estar. Unde s-a aflat? but I'm just going to call it A in Mas this history. eu vou colocar apenas În această istorie. vou colocar um A nessa história. There's an agitation. Em algum momento nessa história houve uma agitação. Agitație. I'm going to take this, Nós vamos pegar isso put it here. e trazer ali. Această porțiune și o voi transpune aici. Tell me if you can see in red. Spuneți-mi dacă puteți vedea în alb. Vou colocar em vermelho para que você consiga ver. Puteți vedea? Todos podemos ver isso? Can we see that's where that A is? Podemos ver onde está esse A? Seu, au. There's an agitation here. Existe uma agitação aqui, They see porque eles veem que o decreto dominical em 2014 está vindo Legii duminicale 2014. for the Levites. para os levitas. Where is their agitation? Onde que está essa agitação? În ce parte? Dacă Exactly correct. One over. Exatamente, está correto. Depois. după This is linia not preoților. complicated. Isso não é complicado. Here it is. Aqui está. Who was that message for? Para quem que era essa mensagem The agitation. dessa agitação? Acea agitație pe linia lor. This one here. Esse aqui. Who was it for? Para quem que era? Nu despre ce era. For the priest. Pentru Para os sacerdotes. The priest. E aqui está, os sacerdotes. Priest. preoții. The agitation for the A priest. agitação para os sacerdotes. This was for the priest. Isso era para os sacerdotes. Preoți. AP. Did the priests Será que os sacerdotes ouviram a mensagem agitated them? que agitaram eles? Preoții un mesaj care i-au agitat? Yes. Sim. Da.
I'm hoping that when Sister Tess came Eu espero que quando this year, a irmã Tess ela veio aqui no começo do ano, eu acho que ela deve ter falado sobre essa história. did you cover this? Yeah, brother Aaron has covered it. O irmão Aaron falou sobre isso nessa campal. Câteva subiecte în această întâlnire. A vorbit despre aceste subiecte. 9/11, 11 de setembro, 2005, 2005. 2009, 2009, 2012. 2012. All of those dates Todas essas datas estão conectadas com a agitação do decreto dominical. Au fost în conexiune cu agitația de la legea dominicală. and those of us who were in E aqueles de nós que estavam nesse movimento naquele período fomos afetados por essa agitação. De acea agitație. So what you need to know Então o que você precisa saber Să știți is every time you get an agitation, é que se toda vez que você tiver uma agitação, give a target audience. você tem que ter uma audiência alvo. care E onde que está essa agitação? unde este următoarea agitație. Here? Aqui? Good. Sim. Bravo. Bun. And the next one? E o próximo? There's the next one. Mai este una pentru Tem ce um este outro. de mii. Here. Aqui? Are we okay with that? Estamos de acordo com isso? We've got all these agitations. A gente teve todas essas What does agitações. Ellen White speak about? De qual Ellen White está falando? Despre care din aceste agitații? 1, 2, 3 or 4? Uma, duas, três ou quatro? 4. Good. Number 4. 4. Isso, número 4. Ellen White speaks about. Essa é a que Ellen White estava se referindo. We just read. Essa é aquela que a gente acabou de ler. 605. Página 605. 5. But we need to understand Mas this nós all precisamos the levels. entender em todos esses La níveis. toate aceste nivele. Today, in our history, Hoje, na nossa história, we're here. nós estamos aqui. We've almost finished all of this. Nós estamos quase terminando essa história. Istorie. Someone has been shouting something, Alguém deve whoever it is. gritar por algo, seja quem for. Se for o sacerdote, ou o mundo, ou as pedras, They must have been crying something. deve ter um clamor. Strigă după ceva. Strige. What were they crying? Pentru, Ao que eles estão clamando? pentru ce strigă ei? Sau el? Let me ask a different question. Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Who are they crying to? Para quem eles estão clamando? Către leviți. We're in the agitation Nós estamos na agitação Agitație. for the Levites. para os levitas. Agitația pentru leviți acum. So we'll put a Levite Então eu here. vou colocar um levita aqui. Can we see that? Podemos ver isso? So there must be some kind of Deve haver alguma agitação, Treacă un fel de agitație. some noise, algum barulho, some message alguma of mensagem what's about to come. que está daquilo que está por vir. Care ce va prevedea? Sunday law. Legea O duminicală. decreto dominical. The whole point of an agitation is to Todo wake ponto people da up. agitação é para acordar as pessoas. Otherwise it doesn't serve a purpose. Senão, não vai servir o propósito, para esse propósito. Venha para essa história aqui do grande conflito. Din veacurilor. It says E diz agitation que a agitação produces what? produz o quê? Produce ce anume? It said, Spune, can you read it? Can you find it? And the third message will produce an effect. A terceira mensagem produzirá um efeito. va produce un efect. So there's going to be an effect. Então vai ter um efeito. Here, Aqui, how can the third angel's message como have é an que effect? o terceiro anjo pode produzir um efeito se as pessoas não estão ouvindo? Trebuiască să aibă un efect dacă oamenii nu aud. So the third angel's message Então, a terceira mensagem angélica will produce an effect vai produzir um efeito target audience. sobre a sua audiência-alvo. We can take that thought Se a gente pegar esse pensamento bring it to this e trazer para essa história aqui, În această istorie aici, os the Levites, levitas, leviții, who are the Adventists in our church, que são os adventistas da nossa igreja, who haven't heard, who aren't part of this movement, que não fazem parte desse movimento, noastră, care nu sunt parte din mișcarea noastră, mai bine we're 2 months away. nós estamos há 2 meses.
Would you expect them to Será que você espera que eles vão receber essa agitação agora? Înainte, voi vă așteptați ca ei să primească agitația până acum? They've been going for 5 years. Agitația timp de 5 ani? I would Que a argue gente yes. passou por 5 anos? Sim. The Levites have been Os levitas agitated, estão sendo agitados, either through our influence ou através da nossa influência, the stones crying out. ou através das pedras clamando. Prin strigătul pietrelor. What message have they received? Que mensagem que eles estão recebendo? Oare? What message have they received? Que mensagem que eles estão recebendo para os agitar? Să-i agite. Because none of them are listening to us. Porque eles não estão ouvindo não estão nos ouvindo. And when we tell them about some far-off Sunday law, Și noi le-am spus O que despre o a gente... duminicală care se află Ou eles estão ouvindo sobre o decreto dominical agitating them, que estão lá para frente. Se a gente está realmente agitando eles, nós teríamos que dizer para eles que algo ia acontecer em novembro. noiembrie. and the church has no idea about E a igreja não faz ideia disso. that. Who's done the major work of Então, agitating quem está tendo esse trabalho de agitar eles? the stone? O mundo, as pedras. And what have they been telling the Levites? E o que eles estão falando para os levitas? Sunday law is coming. O decreto dominical está vindo. The papacy is about to do something. O papado está prestes a fazer alguma coisa. They haven't heard any of that kind of message. Eles não estão ouvindo nenhum tipo de mensagem assim. Aceste mesaje. And this Sunday law is coming in 2 months. Que o decreto dominical está vindo em 2 They'd meses. be ready for it. Como é que eles não estariam prontos para isso? They've never even heard that message. Se eles nem mesmo ouviram essa mensagem. Mesaj. It's obvious. É óbvio. It's so obvious. É tão óbvio I don't know how people cannot see que eu não it. sei como as pessoas não podem ver. They have had a message of agitation Ei au avut Eles teriam que ter uma mensagem de agitação prepare them. que os iriam preparar. A message that came from the world Uma mensagem que vem do mundo that the Sunday law is going to be here in 2 months. de que o decreto dominical estaria às portas em 2 meses. If you believe in a thus saith the Se você Lord, acredita num assim diz o Senhor Domnul, and you believe in these messages, e você acredita nessas mensagens, these lines, essas linhas, you know that the Levites have already been warned. você Sunday law is sabe que os levitas já foram alertados que o decreto dominical está vindo. duminicală vine. And once that happens, E quando isso acontecer, Asta, then things need to change in their então lives. as coisas precisam ser mudadas na vida deles. They need to receive Eles precisam receber a chuva serôdia or they can be harvested. antes deles serem colhidos. So I want us to think about that Então eu quero que a gente pense sobre isso. as we start thinking about Ao começarmos a pensar sobre o que parece um decreto dominical, arată o lege duminicală. how the agitation, como que essa agitação na verdade funciona, Agitația, de fapt. what the Sunday law feels like. o que parece o decreto dominical. We already now have 2 testimonies. Até agora nós temos 2 testemunhos. We know for certain Nós sabemos com the certeza Sunday law for the priest que o decreto dominical para os sacerdotes and the Sunday law for the e o Levites decreto dominical para os levitas has absolutely nothing to do with não tem Sunday. absolutamente nada a ver com o domingo. Duminica. If it did, Dacă Se tivesse, we would have heard about it. nós estaríamos ouvindo sobre isso. Who is the priest and the Levites? Quem são os sacerdotes e levitas? They're Seventh-day Adventists. São adventistas do 7º dia. So the premier test Então, o teste principal that comes before the close que of vem probation. antes do fechamento This is the close of probation. da porta da graça, înainte de închiderea lor de probă, ou tempo de prova, The Adventist Church before the close of probation esse teste principal que vem para a igreja adventista antes do fechamento da porta da graça, think about the priest or the tempo de Levites. prova, quer você pense sobre os sacerdotes ou levitas, It's got nothing to do with a law não about tem nada a ver com uma lei da guarda do domingo. să susțină duminica. if it did, Se tivesse, we would have already known about it. nós já estaríamos sabendo sobre isso. And this becomes a huge problem Isso se torna um grande problema Mare, for those people who are para following aquelas pessoas que estão seguindo a teologia de Future for America. care urmăresc teologia Future for America. because what you start doing Pentru că Porque o que você vai começar a fazer around with these lines in a dangerous fashion. este că vei é parar, é começar a manipular essas linhas de uma forma perigosa, porque o que você falaria Hold on to
se você está apegado a essas verdades, adevăruri, é que o teste para a igreja é diferente do teste para o mundo. adică este diferit față de testul pentru lume. And that cannot be. Și asta E não pode ser. Nu se poate întâmpla, asta e incorect. We cannot have two separate tests. A gente não pode ter dois testes Be separados. the same test. Tem que ser o mesmo teste. We've taught this from A gente ensinou isso desde o início, quando a gente falava primeiro a igreja, depois o mundo. Am vorbit prima dată despre prima dată biserică, după care lume. God's dealing with human beings. Deus está lidando, da forma que Deus lidar com o ser humano é sempre o mesmo. É sempre a mesma forma. Então, mantenha seus olhos abertos. Because as they begin to recognize Porque ao começar a reconhecer in their message, que existe inconsistência e problema na sua mensagem, Inconsistența în mesajele lor, either they will have to bury this ou information, eles vão ter que continuar apegados a essa informação, we should not carregando essa informação, să le lăsăm să o que eles não são permitidos. agitation A gente, na verdade, deve estar lidando com essa situação da agitação de forma de face cu ea clara. clar și superbi. the escape route, Hotărât. the way to get out of this problem A forma de fugir desse problema is to say we don't have é time. dizer que nós não temos tempo. If you take time setting out, Se você Sustragi setarea dată, pegar a questão, usar essa questão da marcação de tempo, você não tem 2014, você não tem 2019. we have none of this. Portanto, nós não temos nada disso. The whole subject collapses and breaks to pieces. Todo assunto é colapsado rupe în bucăți. e quebrado em pedaços. Você não pode pegar tirar um ponto simples dessa estrutura. Like a Nu poți să nail. iei nicio bucățică, niciun fir. If you take this pin out, Dacă Se você tirar a linha do buraquinho da agulha, toda va cădea. a estrutura vai cair. Future for America Então, se Future for America maintain their position vão manter a sua posição sobre marcação de tempo, Privire la setarea datelor, if they hold to the 126, the 151, dacă se eles continuarem com dacă ei se vor 126 e 151, if they maintain November the se 9th, eles 2019, continuarem mantendo 9 de novembro de 2019, question needs to be asked. então a pergunta deve ser feita. răspuns, The agitation of the Sunday law A agitação do decreto dominical para o primeiro grupo de adventista duminicală pentru primul grup de adventiști and the agitation of the Sunday law e a agitação do decreto dominical para o segundo grupo dos adventistas. doilea grup de adventiști, there's only two groups of Adventists. Existem apenas dois grupos de The whole of adventistas. Adventism, Então, quer dizer que todo o adventismo aceste două grupuri, there was no agitation on the issue não of teve Sunday agitação na questão da santificação do domingo. despre ținerea duminicii. Therefore, Adventism, Portanto, o adventismo, its great test Marele seu grande teste, test is not a test on Sunday's sacredness. não é um teste sobre a santificação do domingo. And if it's not a test of Sunday's Isso não é um teste da santificação do domingo para nós. where on earth do we get the idea that Onde que a gente, da onde a gente pega essa ideia que também vai ser para o mundo? then we're going to say we have two different Porque tests, então a gente vai dizer que existem dois testes diferentes. and that is in contradiction. E isso está em contradição a um assim diz o Senhor. Zice directă cu un așa zice Domnul. It's in contradiction to line upon Está line. em contradição de linha sobre linha. The New Testament, E se você voltar para o Novo Testamento, you see that the gospel that was given você verá que o evangelho que estava sendo dado para a igreja era o mesmo evangelho que estava sendo dado para o mundo. one faith, Uma fé, one gospel, um evangelho, one baptism. batismo. Whether you're a church member Ou você é um membro da igreja ou você é um gentil. Ești un neam. we already have the proof. Nós já temos a prova If you're willing to se see, você está disposto a ver. you're willing to accept what Se você está disposto a aceitar o que essas linhas estão ensinando, Aceste linii, that the agitation for the priest que a agitação para os sacerdotes has already happened. já aconteceu. întâmplat. We know we were agitating. It's Nós sabemos que nós já fomos agitados através de fatos históricos. in 2012. Em 2012, 2012,
Houve uma agitação que trouxe a predição do decreto dominical, a predição de 2014. Hoje, essa agitação ocorreu na nossa história, começando em 2018. Você pode voltar, mas a marca é 2018. E o que a gente tem sido agitado nos últimos 12 meses? Baseado em duas fontes de informação: mentiras, nacionalismo e sexismo. Essas são as mensagens que são teste pra gente. Essas são as mensagens que os levitas vão se confrontar. Essa agitação já está lá. Nós não estamos nem especulando isso. Nós estamos dizendo que isso é assim diz o Senhor. Que a agitação para os levitas, quando eles vêm para o decreto dominical em 2019, é a questão de teorias de conspiração, racismo e sexismo. Teorii conspiraționiste, rasism și sexism. E mesmo que a gente não perceba antes de 2014, os problemas eram os mesmos ali. Indiferente de como você vê, o que nós sabemos é que para a igreja Adventista do Sétimo Dia, o decreto dominical e a sua agitação não tem nada a ver com a santificação do domingo. Nós temos o mesmo evangelho como o do mundo. Então, se a gente não for testado num problema com o domingo, os netineus também não serão. Vamos orar? Pai Celeste, ao nos ajoelharmos perante Ti, pedimos que o Senhor nos guie, nos direcione. Pai, nós estamos agora numa agitação do decreto dominical para os levitas. Nos ajude a entender as aplicações, o que isso significa. Nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.